verso 19 nos diz que a criação está esperando. Eu quero falar para você, Deus nesses dias vai colocar tamanha ousadia no seu coração. Onde que você for, você vai manifestar a glória de um Filho de Deus. Qual que é a glória do Filho de Deus? Representado sobre essa terra. A sua glória não está endereçada nos seus diplomas. É uma glória, uma certa medida de glória, você tem um diploma na sua mão, a conclusão de algo. Glória a Deus por isso. Mas a glória maior é de saber que Deus quer te usar. Um Deus tão grande, presta bem atenção, um Deus tão grande que foi capaz de criar tudo existente e organizar tudo que existe. Esse Deus, Micael, Ele quer que você seja usada. Ele confia na sua mão esse papel. E é tamanha glória que a Bíblia diz que os anjos anseiam falar do Evangelho, mas eles não podem falar. Sabe por quê? Porque Deus confia nos seus filhos, que somos nós. Aleluia. Somos seus filhos aqui na terra para anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. E nessa noite eu quero falar o seguinte. Primeira coisa, como eu falei, eu preciso de desmistificar alguns conceitos errados a respeito do evangelismo. Então repete assim comigo, diz assim: porque os membros não evangelizam, e diga assim, e motivações para o evangelismo. Amém? Entenda o seguinte, como eu falei para você, hoje é um curso de ensino, treinamento. Alguns estão passando pelo segundo momento de treinamento aqui. Glória a Deus, amém? E veja bem, talvez não vai ser tão inspirativo assim, mas é algo importante. A palavra de Deus diz assim, olha para você ver a seriedade que nós temos que tratar a nossa vida cristã, Mauro. O Senhor, na sua palavra, diz assim: veja como cada um edifica. Ou seja, vai chegar um dia, Marcelo, que você vai ter que prestar conta da sua vida espiritual. E não é da forma que nós achamos que deveria ser, que naquele dia vai ser aprovado e recebido. Vai ser a maneira como Deus deixou que pudesse ser feito, por meio da vontade da sua palavra. Por quê? Porque lá diante de Deus nós não vamos fazer, você não vai fazer assim, a Juliana vai chegar lá, mas fulano de tal, Senhor, fez diferente, olha lá, comparado com o dela, o meu está muito melhor. Esse não é o padrão. O padrão é Cristo. Aleluia. E tudo na nossa vida, o padrão é Cristo. Então nós precisamos, presta bem atenção, saber como que nós edificamos a nossa vida, para chegar diante de Deus com algo de valor. Amém. Tem muitos materiais que a Bíblia diz que nós podemos edificar: palha, madeiro, feno. São o que? Materiais naturais, que na prova do fogo faz o que? Queima, é consumido, vira cinzas. Mas existem outros materiais, são minerais, ouro, prata e pedras preciosas, que na exposição do fogo tem mais valor, é apurado, é aprovado. Então vai chegar um dia que você vai ter que demonstrar para Deus a sua obra, e ali o fogo de Deus vai provar. Não vai ser o que o outro fez, mas é no padrão que Cristo queria que fosse feito. Alguns vão chegar com carretas de palha lá, olha a minha grande obra, é grande mesmo, mas quando o Senhor provar, vai ser nada. Outros vão chegar com saquetel, com a pedra preciosa. Chegar até aqui, fui um anfitrião com muito orgulho, Senhor. Eu recebi a sua igreja com muito orgulho, Senhor. Está aqui, pode provar. O fogo vai ser provado e vai ter valor diante de Deus. E você vai ter galardão por causa disso. Então entenda o seguinte: não existe trabalho maior e menor, sem valor, com valor e sem valor diante de nós. Nós somos o corpo de Cristo. As pessoas lá fora só conhecerão a Cristo se os filhos de Deus se manifestarem. Mas veja bem, eu posso fazer o seguinte: enviar um cabelo da Cat dentro do envelope para a Patrícia e falar o seguinte: Patrícia, conheça a Cat. Abre o envelope que você vai conhecer a Cat. Pelo fio de cabelo, Patrícia.
Tem como você conhecer a irmã? Não. Precisa da manifestação da expressão de todo o seu ser. Ou seja, não vai ser um trabalho individual. Esses 6 meses de desafio não vai ser um que vai se levantar. Não vai ser os líderes. Não vai ser somente os especiais. Vai ser todo o corpo trabalhando para que todos conhecem a glória da manifestação dos filhos de Deus. Dá uma glória a Deus avivado nessa noite. Aleluia. Amém, irmãos? É isso que eu amo pregar para essa igreja. Então veja bem, são 8 conceitos errados que já está aí na sua cabeça, e eu vou provar hoje, e isso vai ser destronado para que você envolva nesse tempo de capacitação e evangelismo. Primeiro, diga assim: os irmãos não evangelizam em primeiro lugar, porque não foram treinados. Porque não foram o quê? Treinados. Por isso eu estou aqui nesse mês fazendo o que com você? Te treinando, para você ser um evangelista. E no culto que vem, eu vou provar que todos podem evangelizar. Amém? Inclusive essa pessoa que está do seu lado e você. Aleluia. Todos podem evangelizar. Tem a palavra todos podem profetizar, eu mandei outra. Todos podem evangelizar. Aleluia. Amém? Então primeiro precisamos de treinamento. Porque, veja bem, talvez você até quis evangelizar, chamar a pessoa para ir no culto, na célula, mas a forma que você apresentou talvez não foi bem sucedida, e por causa da resposta que você teve, criou uma barreira. Tá vendo? Não nasci para isso não. Por isso que eu nem convido mais ninguém. Porque se eu convidar, a pessoa me olha de cara feia, aí eu tenho uma resposta e eu fico frustrado. Ô irmãos, desses dias Deus vai te dar estratégias, ferramentas, palavras, tudo que você precisa para você ser um evangelista, um pescador de homens. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala assim: quer uma pescada marcada aí? Você não vai ficar de fora não. Amém? Glória a Deus. Olha o Luana ali que é pescadora, glória a Deus. Amém? Segundo, fala para o seu irmão: por causa da timidez. Muitos não evangelizam porque são tímidos. Quando fala assim, vamos ali evangelizar, a pessoa já estremece, já vem aquele pavor dele. Fala: não, pastor, não faz isso comigo não. Quem é tímido aqui? Levanta a mão. Deus vai te libertar disso em nome de Jesus. Olha, seu irmão, hoje você vai sair daqui curado, porque você é um evangelista nato. Amém? Quem já teve a experiência, presta bem atenção. Eu sou uma pessoa que Deus colocou algo dentro de mim, criatividade. Eu sou muito criativo, eu tenho esse dom. Todos os trabalhos que eu trabalhei exigia criação, então isso Deus desenvolveu. E todos os trabalhos que eu, por exemplo, semana passada, né? Foi essa? Eu levei a minha esposa para fazer um curso de artesanato. Cheguei lá, participei. Para quem é criativo, irmãos, aquilo ali é passatempo. E da primeira mandada na linha lá, qual que é o nome do negócio? Macramê. Eu aprendi na primeira que a professora falou: mas que isso, você ficou perfeito. Ficou perfeito. Então, quando você, presta bem atenção, vence a timidez, você vai saber que você é nato para isso. Deus já colocou essa essência dentro de você, Juliana. Você é um evangelista. Só precisa de vencer algumas barreiras. Primeiro, treinamento. Segundo, vencer a timidez e o medo. Diga glória a Deus. Terceiro, por que muitos não evangelizam? Por causa do falso conceito. Quando fala evangelismo, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Daquela pessoa com a caixa de som alta na praça, berrando, gritando, e todo mundo passando sem dar importância nenhuma. E você olha aqui e fala: que? Jamais farei isso. Fala para o seu irmão, fala assim: talvez eu não tenho coragem, mas quem sabe você tem. Amém? Aleluia.
Eu não estou falando que isso é errado, presta atenção para você não me interpretar, não. Não estou dizendo que é errado, mas você acha que todo mundo tem essa coragem? Quando nós colocamos como padrão isso, nós eliminamos uma grande parte para não envolver. Então eu quero falar para você, talvez Deus vai despertar tamanha ousadia que você vai pegar uma caixa de som aqui emprestada, vai no seu bairro. Ô irmãos, eu já fiz muita coisa. Eu lembro uma vez, vou dar um testemunho, lembro uma vez lá em Patos de Minas, eu sozinho não tenho coragem, amém? Pegar uma caixa de som, pensei aqui de manhã, vou reafirmar, eu não tenho coragem. Mas, enquanto tem gente envolvida, a coragem vem, Micael. Minha mãe tinha uma Kombi, e eu tinha uma caixa de som, e a gente fez um evangelismo num bairro chamado Vila Operária, o bairro mais perigoso da cidade de Patos de Minas. É uma baixada perto do rio, muita gente perigosa. Não é que todos são bandidos, mas tem muita gente perigosa. Eu lembro uma vez, eu com essa Kombi, tocando Fernandinho na maior altura, não era Galileu não lembro a música, era do Fernandinho. E aquela música alta, o povo saindo assim, a gente evangelizando, entregando folheto. E eu parei a Kombi e entrei numa casa. Ô irmãos, era uma casa de 3 famílias de cigano. Quando entrei naquela casa, o cigano estava na brigarada, e aquele negócio, e eu, meu Deus do céu, o Senhor vem nesse dia aqui, intercede nessa situação. Ou seja, fala para o seu irmão, evangelismo é vida sim, é muita emoção. Aleluia. Você não vai pegar aí muita circunstância não. Mas se você tiver interesse com coisas poderosas e sobrenaturais, Deus vai te dar muita experiência com o evangelismo. Amém? Então, por causa do falso conceito, muitos não querem evangelizar. Então, olha só, 4º lugar, não possuem o dom de evangelista. Muitos simplesmente falam assim: ah, pastor, até queria, mas eu não tenho o quê? O dom. Eu não tenho o dom. Eu quero falar para você que isso é certamente o maior e o principal equívoco na vida de um cristão, que ele não pode fazer porque ele não tem o quê? O dom. Tem pessoas especiais com o dom de evangelizar, como tem pessoas também com o dom de curar, com o dom de profetizar. Mas essas pessoas no seio da igreja é levantado para treinar e equipar os santos. Se tem uma pessoa com dom de evangelismo, vamos aqui citar o Erickson, que ele é evangelista nato, ele não vai fazer o trabalho de evangelismo dentro da igreja. Ele vai trabalhar, mas ele vai levar a igreja o quê? A evangelizar. Deus dá missões específicas para pessoas sim, mas para compartilhar com o corpo de Cristo. Então fala para o seu irmão, fala assim: em nome de Jesus, você não está eximido desse trabalho. Amém? Ou seja, não tem nada que venha invalidar o seu trabalho durante esses 6 meses. Deus conta com você. Aleluia. 5º lugar, porque se julgam desqualificados. Por que muitos não evangelizam? Porque pensam assim: ah, pastor, primeira coisa, eu nem conheço o quê? Quem? Muitos dizem o quê que não evangelizam porque não conhecem o quê? Mas quem falou que evangelismo é somente pregar o quê? A Bíblia. Não, você vai aprender que o seu testemunho, a sua experiência com Deus tem um poder de constranger o coração de uma pessoa. E é por meio do seu testemunho. Eu vou provar para você que o Espírito Santo vai te dar justamente para isso, para te capacitar a dar o quê? Testemunho. Amém? Então fala para o seu irmão: Deus quer te usar. Amém? Veja bem, presta bem atenção. Certamente tem pessoas mais qualificadas, mais cultas, mais estruturadas. Essas pessoas vão ter um tipo de peixe para ser pego, peixe específico na área que ela atua. Talvez no business, nos negócios, no banco, né? Talvez ali na empresa, mas também tem pessoas simples como eu e você,
E você será usado para pescar essas pessoas, para trazer para o reino de Deus. E essas pessoas, presta bem atenção, tem gente que você colocar uma pessoa muito culta para falar com ela, ela não vai entender nada. São palavras difíceis, não que não tem poder, mas para as pessoas do mesmo padrão, certamente terá. Mas tem pessoas que só você vai conseguir evangelizar. Nem eu vou ser capaz de falar com tanta propriedade como você falando diretamente para ela, o seu testemunho. Você vai falar com propriedade e essas pessoas vão ver a realidade de Deus sobre a sua vida, amém? Amém. Então diga assim, em nome de Jesus, Deus vai me capacitar para esse trabalho. Sexto lugar, não tem mais amizade com incrédulos. Simplesmente isso acontece com pessoas que já há muito tempo se converteram. Eu quero falar para você, existe, presta bem atenção, a diferença de separação e isolamento. Separação é de Deus, é estratégia de Deus para você. Isolamento é estratégia do inferno sobre a sua vida. Por quê? Imagine comigo, imagine um barco no meio do mar, amém? Aquele barco está separado de quem? Do mar, amém? O que não pode acontecer? O mar pular para dentro do barco. Se o mar pular para dentro do barco, o que acontece com o barco? Afunda, ele vai afundar. Então, o que nós somos? Esse barco no meio do mar. Você está no mundo, mas não é da onde? Do mundo. A sua pátria é celestial. Sua vida não tem nada a ver com esse mundo. Porém, você não pode se isolar do mundo. Porque como que você vai ganhar as pessoas? Como que você vai pregar o evangelho se você está isolado? O que é isolamento? É esse barco na areia da praia. Lá na praia isolado, sem contato nenhum com o mar. Que vidas serão ganhas? Então veja bem, eu quero falar para você, tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. Hoje cedo eu estava falando para uma pessoa o seguinte, ele está vindo, a pessoa está totalmente quebrantada para o evangelho, e eu falei algo poderoso para ele. Quando Jesus chegou na cidade onde Zaqueu morava, quem que era o pior da cidade, o mais odiado? O próprio Zaqueu. E quem Jesus escolheu passar a noite, jantar e dormir na casa? A casa de Zaqueu. E se você ler o evangelho, você não vai ver Jesus pregando sobre o que? Renúncia. Simplesmente foi um ambiente de comunhão. Aquele homem foi constrangido ao evangelho de ver Jesus presente na casa dele. Ele olhou e falou assim, ele me aceitou. E por causa da aceitação, o quebrantamento acontece. A pessoa, Zaqueu mesmo, ele declarou a renúncia. Se eu roubei, vou restituir, porque o Senhor está aqui na minha casa. E Jesus declarou o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Essa é a graça, é a glória. Então nós temos que entender o seguinte, filho. Quando você sai para trabalhar, você não está indo somente ganhar dinheiro, não. Você está como um enviado de Deus. Vai ter pessoas que, por exemplo, a Micaela, que trabalha de fazer o quê? Unhas, Micaela, manicure e pedicure. A pessoa entrega a vida diante da Micaela e como? Começa a falar da vida, das dificuldades. E a Micaela é uma ungida de Deus, uma filha de Deus, que tem que se manifestar. Porque é aquela pessoa que está lá, conscientemente ou inconscientemente, está clamando para que nós manifestemos na vida dela. Você tem que manifestar a palavra, a graça de Deus, seu testemunho, amém? Amém. Então fala para o seu irmão, fala assim, separação sim, isolamento jamais. Amém? Sétimo lugar, porque não possui encargo. Simplesmente tem pessoas que, como eu falei, sabe como que é a vida dela? Na órbita do umbigo. Toda coisa, todo mundo gira em volta de quem? Dela. Se a família está bem, se está tudo certo, se os filhos estão com saúde, se o salário está caindo na conta, está o quê? Não, está tudo errado. Fala para o seu irmão. Se
Se você pensava só isso, pode falar para ele. Faz esse favor para mim. Fala assim: se você pensava assim, está tudo errado. Isso não é reino de Deus, não. Isso é reino pessoal. Reino de Deus é compartilhar. Nós compartilhamos. Então veja bem, eu e você nesse tempo estamos sendo levantados para ter encargo pelas vidas. Jesus amava os pecadores, amém, irmão? E eu quero falar que a igreja tem um encargo do seu pastor. Se não tínhamos, não é que não tínhamos, se não foi feito esse treinamento antes, então está sendo feito, para que isso nasça no seu coração. E por fim, a última dificuldade, porque as pessoas não evangelizam, eu espero que você não tenha essa. Muitos não evangelizam simplesmente porque tem vergonha do evangelho. Tem vergonha do quê? Então deixa eu fazer um teste aqui, amém? Pergunta para o seu irmão. Não é eu que estou perguntando, não, é você. Faz esse favor para mim. Fala assim: qual foi a última vez que a sua rede social postou alguma coisa da igreja? Muitos, presta bem atenção, muitos não têm coragem de colocar no status que hoje vai ter culto. Ai, pastor, vai que meus colegas sabem que eu sou crente. Deus está esperando que você manifeste, filho. Que você se apresente ao mundo quem você é. Amém, irmãos? Eu preciso que você, em nome de Jesus, perca toda a vergonha do evangelho. Por quê, pastor? Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe quem que vai salvar as pessoas? O evangelho. Sabe quem que vai salvar a família? A sua família quem? O evangelho. E você tem que ser alguém que venha o quê? Expressar o evangelho. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas nessa noite eu quero, nesses 20 minutos agora, ministrar algo sobre a sua vida. Primeiro, desmistifiquei o porquê que muitas vezes você não evangeliza. Dei algumas situações para você entender. Mas agora eu quero trazer motivações para que você possa evangelizar. E a primeira coisa que você tem que entender o porquê você deve evangelizar. A maioria das pessoas possui um verdadeiro terror diante do desafio. Por quê? Porque entenda o seguinte: primeiro, tem uma mentalidade errada. Ah, pastor, se eu fazer, então Deus vai me cobrar, então eu vou de qualquer jeito. Então, você já viu o filho fazendo alguma coisa emburrada? Quem já teve essa oportunidade de talvez você foi filho um dia, amém? Vamos confessar o pecado aqui. Você já fez emburrado? Quem já fez alguma coisa emburrada aqui? Foi feito de qualquer o quê? Jeito. Ah, não importa o jeito, é que está sendo feito. Não, presta atenção, filho. Sua obra vai ser um dia o quê? Provada. E o que é feito de qualquer jeito não é aceito, é palha, é feno, é madeira. Então presta atenção, você tem que entender o seguinte, que o evangelismo é resultado do seu coração cheio. Um coração que? Cheio. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45 diz isso. O homem do bom tesouro tira do tesouro, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero falar para você, quando você entender que evangelismo é uma coisa nata dentro de você, é só uma questão de abrir a boca, que você vai colocar Deus em qualquer assunto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, presta atenção, tudo que ele vai falar de futebol, ele coloca quem no meio do assunto? Deus. Ele aceita com o patrão para falar ali do trabalho, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar Deus no meio do assunto. Então o evangelismo não é uma obrigação, é o resultado do seu coração cheio. Agora presta atenção. Então, se é resultado do coração cheio, o que é necessário que nesses dias você faça?
encha o seu coração, através da oração, através da palavra. Para quê? Para que quando você falar, na hora que você vê, você vai estar evangelizando. Não é que você vai tentar achar um jeito, não. O Espírito Santo vai te usar, filho. E quando você falar com propriedade, com santo, com vida, você vai ver uma pessoa chorando, se entregando a Cristo diante de você, ouvindo o Evangelho e a esperança nascendo naquele coração. E não só ela, você com os olhos cheios de lágrimas, saber que Deus está te usando. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então fala para o seu irmão. Primeira coisa, meu irmão, muda a mentalidade. Amém? O que você tem que mudar? Mentalidade. Não é nada forçado. Se você ficar aqui nessa igreja aqui, presta atenção. Se você fechar o coração por tudo que nós vamos fazer aqui, vai ser a pior vida que você vai viver. Você vai sofrer, porque nós vamos falar só disso. Nosso coração está cheio disso, de ver vidas entrando aqui, a cela enchendo, sua família sendo salva, filhos viciados sendo libertos, casamentos sendo restaurados. Nosso coração está cheio, o coração desse pastor aqui está cheio, motivado para isso. Olha só, quero falar para você, vamos andar junto na mesma pegada, muda a mentalidade. Você não é uma verruga aqui não. O que tem uma função de uma verruga num corpo, além da feiura? Nada. Então fala para o seu irmão, você não é verruga e muito menos feio. Amém? Você faz parte desse corpo. Aleluia. Amém, irmãos? Então veja bem, qual que é a mentalidade do evangelismo? A mentalidade de Cristo. Lucas 15, presta atenção. Tem 3 parábolas ali, 3 coisas especiais que foram o quê? Perdidas. Primeiro, a dracma que se perdeu, a ovelha que se perdeu e o filho que se perdeu. E todas elas terminam em festa quando foi achado. Eu quero falar, por que termina em festa? Porque o que o mundo não valoriza, Deus valoriza. Tem pessoas lá fora que o mundo já desistiu, você já sabia disso? Pessoas que já estão tanto tempo num vício, que o próprio pai, a própria mãe, a própria família olha e fala assim, por que não morre logo? Tem pessoas que estão num estado tão grave de depressão, que estão se mutilando, que estão se depreciando. E essas pessoas, aos olhos de Jesus, têm um valor. E é essa mentalidade que tem que ser tomada no seio da igreja. Nós não podemos ser de indiferentes, porque Jesus não foi indiferente com nenhum. Jesus veio, presta bem atenção, Jesus tinha acabado de multiplicar pão, milagre, alvoroço, poder, glória, e Jesus falou assim, passamos para o outro lado. Sabe quem estava lá do outro lado? Um endemoniado gadareno, que a população daquela cidade já não sabia mais o que fazer. A Bíblia fala nos evangelhos que ele vivia amarrado por correntes, nu, num sepulcro. O que você pode esperar uma pessoa assim? Mas sabe o que Jesus fez? Fez questão de passar por outro lado para encontrar e libertar aquela pessoa. E por causa que ela foi liberta, ele falou assim, Senhor, deixa eu ir com você. Ele falou, não, você não vai comigo, você vai ganhar os seus. O seu testemunho vai ser grandioso. E a palavra de Deus diz que as 10 cidades próximas ouviram o testemunho daquele endemoniado. E muitos se converteram. Então, presta atenção. Talvez vai ter, Juliana, pessoas nessa condição que você vai evangelizar. E essas pessoas serão testemunho do poder do Deus vivo. Diga glória a Deus. Fala assim, primeira motivação. Nós temos o que todo mundo precisa. Primeira motivação, você tem o que as pessoas precisam. Sabe qual que é a resposta para toda oração? Jesus. Um enfermo, na dor da sua enfermidade, o que ele quer ser? Que, irmãos? Curado. Sabe qual que é o remédio na cura? Jesus. Existem remédios que vão maquiar a dor.
Existem remédios que vão tirar em certa medida o sofrimento, mas o remédio que você tem cura, liberta, transforma, dá vida. Você tem aquilo que as pessoas precisam. Tem pessoas que estão no casamento destruído, simplesmente já tentaram de tudo, já sentaram, já conversaram, já falou que ia mudar e não muda, mas precisa do remédio que você tem, Jesus. Sabe, a palavra de Deus em 2 Reis capítulo 6 até o capítulo 7 conta que o rei da Síria sitiou Samaria. O que é sitiar? As guerras naquela época acontecia o seguinte: o rei, vamos supor que aqui é um reinado, o rei, e esse reino era o que? Murado toda a cidade. Então o rei que ia tomar aquela cidade, ele não chegava e arrebentava com tudo. O que ele fazia, Marcelo? Ele acampava em redor da cidade. Por quê? Ele ficava meses acampado, para acabar com todo o suprimento daquela cidade. Porque os grãos, a comida, tudo que ele consumia vinha da onde? De fora. E se o rei estava sitiado ali, nada entrava. Chegava um momento que o povo estava fraco, se rendia. E era um caos tão grande, que houve uma situação de que duas mães, uma combinou o seguinte: olha, nós vamos morrer, vamos fazer o seguinte, hoje eu ponho o meu filho para assar e a gente come no almoço, e amanhã a gente assa o seu e come ele. A primeira fez, assou, comeu o filho, e na hora que chegou a situação da segunda, ela escondeu o filho. E o rei estava passando perto do muro e viu aquele conflito, e elas pediram: olha, rei, a situação é essa, eu pus o meu filho para assar, combinou, e agora essa escondeu o filho dela. Eu quero falar para você, o rei entrou em desespero. Só que dentro daquela cidade estava sitiado, mas de fora da cidade vivia a comunidade enferma de leprosos. Tinha 4 leprosos que moravam fora da cidade. Se dentro não tinha comida, imagina de fora, que não trabalhava, que não tinha força, era doente, que dependia do povo dentro da cidade, Marcelo, jogar comida pelo muro como se fosse para porco e comer da sobra. Não tinha comida dentro, então certamente não caía comida para fora. O que esses leprosos falaram? Você quer saber o seguinte? Um olhou para o outro e falou: a gente vai morrer mesmo, vamos lá no acampamento do inimigo, vai que eles agem de bondade conosco e a gente come. Se morrer, já estamos mortos mesmo. Mas quando eles foram, a palavra de Deus diz que Deus agiu. Houve um som tão poderoso que aquele exército ficou com tamanho medo que saiu correndo e deixou tudo que eles tinham ali: comida, veste, riqueza. E quando aqueles leprosos chegaram, irmão, tem um ditado que é igual cachorro, que é cachorro sei lá, esqueci. Aqui tem carniça, eu não quero falar, amém? Vai ficar feio na pregação. Mas enfim, você entendeu, amém? É igual cachorro olhando televisão de frango assado, televisão de açougue, já viu? O cachorro fica o quê? Ele fica vidrado. Quando aqueles leprosos chegaram e viram todo o banquete, eles comeram até se fartar. Quem já comeu até se fartar aqui? Fala pro seu irmão, fala assim: domingo que vem eu profetizo na sua vida, você vai fazer um almoço tão poderoso que eu vou comer até fartar na sua casa. Não é até infartar não, amém, irmão? Até fartar, ficar farto, amém? Aproveita que eu convido o pastor, aleluia. Veja bem, eram leprosos excluídos da sociedade. Foram pessoas que foram expulsas daquele reino. Sabe o que eles tomaram a decisão, Micaela? Como nós podemos ficar aqui comendo tudo, desfrutando, se alegrando, se o gelado está morrendo? Eles foram e avisaram. Eu quero falar para você, como, Edivaldo, que você vai viver
desfrutando de tudo que Deus te concedeu, sem você informar com aqueles que estão morrendo lá fora. Tem pessoas que estão morrendo, perecendo, e você está nesse banquete do arraial. Deus abriu as portas, está fazendo milagre na sua vida, provisão, alegria e tal. Eu quero falar para você, chegou o momento de ir lá e anunciar que esse Deus é capaz, que Ele é poderoso. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Diga assim, eu tenho algo e eu vou compartilhar com aqueles que estão de fora. Amém? Segunda motivação, porque você é um representante de Deus. Diga glória a Deus. Atos capítulo 1 verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Murilo, por que o Espírito Santo habita dentro de você? Segundo o que nós lemos, primeiro, para te dar a vida. Segundo, para te revestir de poder, para dar testemunho. O Espírito Santo não é, presta bem atenção, uma força sobrenatural para você ver galho pegando fogo, ver asa de anjo. Não, tudo isso é muito bom, mas o Espírito Santo está aí para te dar poder para ser uma testemunha de Jesus. Para você anunciar o Evangelho, para vencer a vergonha, para vencer todas as dificuldades que você tem. Mas presta atenção. Primeiro, imagina um guarda. O guarda, ele acorda, ele tem um trabalho. Fala para o seu irmão, você também é um soldado de Cristo Jesus, amém? Quem é soldado aqui, dá um glória a Deus. Então você tem um trabalho como guarda. O guarda acorda, ele primeiro toma um café. Fala para o seu irmão, é o Espírito Santo como vida. Para dar o quê? Força. Para ir trabalhar, amém? Mas vamos supor que esse guarda esquece a farda e vai lá para o trânsito e para lá no meio do sinal. Alguém vai parar? Por que não vai parar? Porque ele não está o quê? Revestido da farda. Eu quero falar para vocês, sabe por que muitas vezes o mundo espiritual não te respeita? Ele não te possui porque você tem o Espírito Santo como vida, mas você precisa de ter como revestimento. Ser revestido do poder, porque revestimento traz autoridade. Agora imagine esse guarda comendo, alimentando, se fardando, indo lá para o sinal. Quem que vai ousar não parar? Hein? Ninguém. Que demônio vai ousar bater de frente com um crente cheio do Espírito? Nenhum demônio, nem o inferno, ninguém vai ousar bater de frente. Então põe a mão no ombro do seu irmão com muito carinho. Fala assim, meu irmão, eu profetizo dias de revestimento, de poder sobre a sua vida. Quando você falar, o inferno vai tremer, porque o Filho de Deus revestido, ele manifesta, ele cresce. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20, resumindo, o Senhor fala que nós somos ministros da reconciliação. Eu e você somos chamados, mal, como ministros da reconciliação. O que é isso? Vem aqui duas pessoas aqui, vem aqui os dois jovens correndo. Pode vir. Vamos supor que esses dois aqui estão brigados, ficam um do lado ou do outro aqui. Fica um de cara feia com o outro. Isso. Que questão aqui? Que questão aqui, irmãos? Porque eles o quê? Obrigado. Agora vira de costas. Ao resultado, uma vida de separação. Lá fora tem pessoas o quê? Separadas de Deus. Não é que Deus está nervoso. Espera aí, agora ele vai ser papel de Deus. Fica com a cara boa, pelo amor de Deus. Agora olha para ele. Olha para ele. Deus está assim, ó. Deus não está de cara feia. Deus não está de costas. Deus está desse momento aqui. Agora abre os braços assim. Esperando quem? O de cara feia. Espera aí. Glória a Deus que ele quer virar logo. Aleluia. Está proibido chamar o irmão de cara feia, tá?
Se chamar, vai nascer uma lepra na língua. Amém? Quem que nós somos? Somos um intermediário aqui. Nós, um dia estávamos assim também, de costas para Deus. Deus sempre com os braços abertos, estendidos. O que nós vamos fazer nesses dias? Contar que Deus está com os braços estendidos. Olha para lá. E sabe o que nós vamos fazer? Pega na minha mão. Nós vamos levar essas pessoas para Deus. Esse é o seu trabalho no evangelismo. Reconciliar. Nós vamos fazer nesses dias o quê? Pessoas se reconciliarem com Deus. Talvez tem gente assim de costas para Deus lá dentro da sua casa. Deus vai te capacitar para você ter o jeito certo, a maneira certa, a estratégia certa, com a palavra certa, cheia de graça, sem condenação. Não adianta você ficar condenando as pessoas, falando que elas não têm valor. Não, mesmo Jesus que morreu e sangrou o seu sangue inteiro naquela cruz no madeiro por você, é o mesmo também que sangrou por elas também. É o mesmo valor de compra. Agora nós temos que trazer essas pessoas a Cristo. Veja bem, conta-se que Naamã era um general, um homem muito importante. Só que tinha um detalhe na vida dele: ele tinha lepra. E essa lepra estava crescendo ao ponto de ele não poder mais esconder a doença. Lembra? O leproso tinha que viver aonde? Fora, excluído, perdia todo o direito. Se era pai, já não tinha comunhão com seus filhos. Se era casado, ele não podia tocar na sua esposa. Então era algo terrível que aquele homem nessa posição estava lidando. Sabe quem foi um canal para reconciliar ele com Deus? A empregada, uma jovenzinha, que a Bíblia nem conta o nome. Só fez uma coisa, com certeza na cozinha lavando as panelas. A palavra de Deus diz assim: se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, se o meu Senhor soubesse que há um profeta em Israel que vai orar e essa enfermidade será curada. Oh Deus, sabe, Deus vai te usar para atiçar a fé dessas pessoas que estão lá fora. Naamã foi porque tinha uma empregada cheia do Espírito, revestida do poder, e deu um testemunho. Eu quero falar para você: você é um representante de Deus. Diga glória a Deus. Fala assim: eu vou levar muitos ao Senhor. Quantos creem? Agora, terceiro, só mais 5 minutos. Terceiro, nós precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. Você sabe que hoje falar que uma pessoa vai para o inferno é até um discurso de ódio, que eu posso ser processado. Nós estamos vivendo dias maus, onde que o evangelho tem que ser posto com jeito. Eu quero falar para você, filho, esses dias que nós estamos vivendo vai piorar, Cat. Vai ter um dia que a sua rede social não vai poder colocar um texto bíblico que vai falar que é fobia de tudo nesse mundo. Nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis, a qual hoje nós podemos professar a nossa fé, mas amanhã, depois se regulamentar as igrejas, o governo pode mandar o sermão que eu tenho que pregar, que não fere a decisão de qualquer um. Nós não estamos aqui para julgar a conduta de ninguém. Cada um vive a sua conduta do jeito que quiser. Mas uma coisa é certa: nós temos que avisar essas pessoas que o inferno existe. Muitas vezes nós queremos falar: não, pastor, é século 21, esse trem de inferno é medieval, filho. Agora mesmo tem gente indo para o inferno. Eu falei do Edson aqui, que ele pregou para uma pessoa que ele servia no seu trabalho, um oriental, pessoa minuciosa, cuidadosa, estava aceitando o evangelho, mas veio uma carreta e passou por cima do carro dele. Quem sabe, em nome de Jesus, que numa hora antes ou no momento, tomando banho, ele pensou ali na palavra que o Edson entregou e ele aceitou. Quem vai ser salvo, quem é e quem não vai ser, só lá nós vamos descobrir. Agora há pouco a Sueli me mandou
Um jovem pegou o carro escondido da mãe, colocou 4 jovens lá, enfim, aconteceu um acidente, morreu a grande maioria. Uma tragédia com a família. Agora eu te pergunto, se eles não conheceram o Senhor Jesus, para onde que eles foram? Para o inferno. E eu quero que você entenda o seguinte, que nós estamos aqui como atalaias. O que é o atalaia? O atalaia é aquele que é levantado pelo Senhor para falar da realidade do abismo. Porque quarta motivação para evangelizar é que há uma recompensa, mas em quinto lugar, que eu quero gastar mais tempo, nós prestaremos conta diante de Deus se nós não pregarmos. Você vai prestar conta diante de Deus. Olha o texto, Ezequiel 3, do 17 ao 21, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada advertires, para o advertir do seu mau caminho, para salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas salvastes a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E as suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvastes a tua alma. Um dia nós vamos prestar conta. Responsabilidade da salvação ninguém tem. A Beth não tem responsabilidade da vida do Davi, da salvação dele. Cada um faz a escolha que quiser, mas a mãe tem que fazer o quê? Advertir, tem que falar. Não tenha medo. Se Deus colocar as pessoas diante de você, fale. Amém. Ah, pastor, se eu perder a amizade, que perca a amizade, mas que ele não venha cair aonde? Um abismo. Tem um abismo. Quem não aceitou Jesus, ele está indo para onde, Gustavo? Para o inferno. E nós temos algo para compartilhar com ele. Pastor, essa é a motivação maior para evangelizar? Não. A maior motivação é um coração cheio de amor de Deus. Mas certamente temos que ter no coração que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Sabe, omissão é a mesma coisa que concordância. Presta bem atenção. Não é porque você está lá e não está confrontando, não está falando nada, que você não está concordando. A sua omissão já concordou com o erro daquela pessoa. Então nós temos a palavra de advertência. Não vamos condenar. Deus não está falando para você falar que é miserável, que não tem valor, que é pecador. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Você é ministro da graça. Você vai mostrar para essas pessoas que é um Deus com braço como, irmão? Aberto, pronto para recebê-las. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você nessa noite. Hoje é o primeiro dia de treinamento. Quem foi edificado aqui? Amém? Domingo que vem não falte, porque eu vou provar para você que todos podem evangelizar. Mas nessa noite eu quero encerrar com você. Pegue na mão aí do seu irmão do seu lado. Sabe, nós vamos orar pedindo a Deus que nessa noite Ele venha trazer sobre nós um constrangimento da parte dele,
para a partir de amanhã, quando nós vamos sair da nossa casa, essa palavra venha conduzir os nossos passos. Que você venha aproveitar todas as oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho para evangelizar. Tenho certeza, tudo que vem, essas cadeiras serão cheias pela graça de Deus, e você vai ter a graça de conduzir uma pessoa para o reino dos céus. Vamos orar nesta noite. Quero orar com você. Amém? Ore pela vida do seu irmão da direita. Ore para que ele venha ser um instrumento da graça divina, que ele venha ser usado nesse tempo para evangelizar, conduzir pessoas ao arrependimento, levar pessoas para o reino, conduzir pessoas à salvação, para conduzir as pessoas para os céus. Pai de amor, nós queremos nessa noite, Deus, orar pela vida da igreja. Oramos por aqueles que aqui estão hoje presentes, por aqueles que vieram no culto da manhã, por aqueles que não tiveram oportunidade de estar conosco. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está chamando cada um de nós para manifestar os filhos de Deus se manifestando nesses dias. A criação anseia, todas as coisas criadas, todas as pessoas criadas estão ansiando nesses dias que nós nos manifestemos, ó Pai. Eu quero profetizar sobre a vida desse irmão, que amanhã mesmo ele terá uma experiência. Pessoas serão conectadas a ele, pessoas chegarão a Deus e vão querer um conselho da parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que toda timidez, que toda barreira, que toda mentira do diabo, tudo que é mistificado a respeito do evangelismo, que seja destruído todo o conceito errado, para que possamos viver o evangelho com sua essência. Eu declaro a Deus um tempo de salvação, um tempo de conquista. Eu vejo as celas cheias, crianças sendo agregadas na nossa célula, adolescentes sendo agregados na nossa célula, famílias inteiras sendo agregadas. Por isso, Espírito Santo, unge a boca dos teus irmãos, capacita com a palavra da justiça, a palavra da graça. Eu declaro que quando eles testemunharem, as pessoas serão impactadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Levanta a mão do seu irmão e diga assim: Senhor Jesus, nós cremos, hoje o Senhor